pessoal, então aqui, como nós vimos, né, o comando spline aqui, ó, faz uma curva bem ajustada aqui no contorno da garrafa. Porém, o resultado obtido aqui para criar a superfície de revolução, né, a partir dessa curva, não foi muito satisfatório. Vocês podem ver, ó, né, ficou pontiagudo aqui e era para ficar mais quadradinho aqui, né, aqui na parte de cima, que é a tampa da garrafa, né? Quer dizer, aqui também, ó, a curva está passando por aqui, ele ficou com uma entrada, né? Lá embaixo também, então o resultado não ficou muito legal. Então, né, eu vou dar uma dica, caso isso aconteça, que é, em vez de utilizar essa curva paramétrica através do comando spline, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai fazer um caminho poligonal. Tá? Então, vou ocultar essa curva aqui, então, e vou fazer o caminho poligonal pelo mesmo conjunto de pontos que a gente utilizou. Tá? Então, vamos digitar aqui o comando caminho poligonal lista de pontos. A lista de pontos é a mesma, L1. Aí a gente tem aqui um caminho poligonal. Veja que se ajustou bem porque a gente fez uma quantidade boa de pontos, né? Mas dá para perceber que ela é bem quadradinha, né? Ó, tá vendo? É bem quadradinha. Então, a curva feita pelo comando spline, né, é melhor, se ajusta melhor, né, um ajuste mais fino. Mas vamos ver o resultado da superfície de revolução se a gente usar agora esse caminho poligonal aqui, né? Então eu vou também ocultar essa superfície de revolução que a gente já fez para gerar uma outra. Ocultei, né? Aí eu tenho um caminho poligonal aqui. Aqui não está atualizando, tá ficando ainda aquela outra curva lá que já era para ter ocultado, tá, pessoal? Um probleminha aqui com o GeoGebra ou o computador, né? Que às vezes dá esse problema aqui quando a gente utiliza comandos aqui que exigem muito do hardware, tá? Bom, mas não tem problema, vamos continuar assim mesmo. Então, vamos fazer a superfície de revolução para essa curva aqui, que é o que foi curva, na verdade, é um caminho poligonal, né? Vamos fazer a superfície de revolução utilizando esse caminho poligonal, tá? Então, digito o comando superfície. A curva agora vai ser o caminho poligonal F. O ângulo continua, a gente vai continuar usando o controle deslizante alfa. E a reta é o eixo Y. Pronto, ó, já apareceu ali a superfície de revolução. Agora veja, né, que surpreendentemente, usando o caminho poligonal, a gente obtém uma superfície muito mais parecida, muito mais semelhante com a imagem da garrafa, né, que nós temos aqui. Não ficaram aquelas entradas, né, que tinha antes, né? Ó, vamos ocultar aqui e comparar com a superfície anterior, ó. Olha como ficou mal ajustada a superfície anterior, né? Então fica aí essa dica, né? Se com o comando spline não se ajustar bem a superfície de revolução, né? A gente pode utilizar essa alternativa, né? De usar um caminho poligonal. Bom, pessoal, o nosso objetivo agora é mostrar uma maneira de calcular, de estimar, né, a área da superfície gerada, né? Para isso, a gente vai utilizar o primeiro teorema de Pappus, que diz o seguinte: se uma linha gira em torno de um eixo, a área da superfície gerada é igual ao comprimento dessa linha
multiplicado pelo comprimento da circunferência descrita pelo baricentro da linha, tá? Bom, o que é esse baricentro da linha? É, na verdade, o centro de gravidade da linha, beleza? Então, a gente vai precisar determinar o centro de gravidade do nosso caminho poligonal lá. E como é que a gente vai determinar o centro de gravidade? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tem um caminho poligonal, né? E para determinar o centro de gravidade aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o ponto médio de cada segmento que forma esse caminho poligonal, tá vendo? O ponto médio. A gente vai pegar a coordenada x desses pontos médios, já que o nosso eixo de rotação é o eixo y, né? Que corresponde à coordenada zero do eixo x lá, né? Então, a distância do ponto médio até o eixo de rotação vai corresponder à coordenada x do ponto médio aqui, tá bom? Então, isso vai facilitar a nossa vida. Mas como é que determina de forma geral, então, o centro de gravidade? Tem que pegar o ponto médio de cada parte aqui desse caminho poligonal, né? De cada um dos segmentos que formam o caminho poligonal e fazer uma média ponderada, né? Onde os pesos serão os comprimentos de cada um desses segmentos, que está sendo indicado aqui por A1, A2, A3, etc. Então, a gente teria a seguinte expressão aqui, ó, para determinar a coordenada x do centro de gravidade. Isso daqui, ó, x1 vezes A1, onde x1 é a coordenada x do ponto médio de um daqueles segmentos lá do caminho poligonal. E A1 é o comprimento do segmento, tá bom? E assim por diante. E aí divide pela soma dos comprimentos dos segmentos, onde a soma dos comprimentos dos segmentos é o comprimento do próprio caminho poligonal. Beleza? Bom, então, pessoal, agora vamos determinar então o centro de gravidade desse caminho poligonal aqui, né, ó, vou destacar ele, ó. E a partir daí a gente vai utilizar o primeiro teorema de Pappus para calcular, para estimar, né, a área da superfície gerada, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui então determinando o ponto médio, né, de cada segmento desse caminho poligonal, né? Lembrando que a lista L1 é a lista dos pontos que a gente criou manualmente aqui, ó, e depois a gente utilizou para fazer esse caminho poligonal, tá? Então, eu vou fazer então agora uma sequência com os pontos médios dos segmentos aqui, tá? Então, vamos usar o comando sequência. Qual que vai ser a expressão? Ponto médio, né? Ponto médio. E eu vou pegar essa sintaxe aqui, ó, para colocar um ponto e o outro ponto, né? Do segmento vai tirar o ponto médio entre esses dois pontos, tá? Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto da lista L1, né? E depois eu vou pegar o segundo ponto da lista L1. E aí eu vou trabalhando sempre assim, primeiro e segundo e terceiro, depois terceiro e quarto, etc, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, ponto é o primeiro elemento da lista L1. Então eu vou fazer assim, ó, é mais fácil, né? Lista L1 e eu quero extrair o primeiro elemento. Então eu coloco entre parênteses 1. Mas na verdade não vai ser sempre o primeiro elemento, vai variar. Então eu vou colocar aqui uma variável k. O segundo ponto tem que ser o ponto que vem logo em seguida na lista, né? Tem que ser sempre dois pontos da lista, né, consecutivos. Então, eu vou colocar L1 entre parênteses K mais 1. Beleza. Aí eu declaro que a variável é K. O valor inicial vai começar do 1, né, que é para pegar o primeiro ponto. E vai variando, né, depois vai pegar o 2 e tal, até chegar no penúltimo ponto. Por quê? Porque a hora que a gente pegar o penúltimo ponto, aí a gente já colocou aqui que o ponto seguinte, para tirar o ponto médio, né,
vai ser K mais 1. Quer dizer, aí ele já pegou todos os pontos e faz, né, vai retirar o ponto médio de todos os segmentos aqui do caminho poligonal. Então, o valor final, ele é o comprimento da lista L1, quer dizer, a quantidade de elementos que tem na lista L1, menos 1, né? Tá bom? Aí, vamos teclar Enter. Pronto, a gente já tem aqui, ó, os pontos médios, beleza? Então, os pontos médios estão na lista L2. É interessante anotar isso daí, né? Então, eu já anotei aqui, né, que L2 é a sequência dos pontos médios. Qual o próximo passo? É tirar só as coordenadas x desses pontos médios, né, para calcular o centro de gravidade. Então, eu vou extrair só a primeira coordenada dos pontos médios aqui da lista L2. Então, vou fazer aqui uma sequência novamente, né, onde a expressão vai ser x de... Bom, nesse caso aqui, vamos fazer assim, ó, elemento, né? Elemento lista, posição do elemento. Parênteses aqui para não esquecer. Bom, a lista, então, é L2. A posição do elemento vai variar, né? É o K. E aí eu vou pegar, então, só a coordenada x, né, do ponto médio que está na lista L2, certo? Variável é K, valor inicial é 1, valor final agora é o comprimento, né, o próprio comprimento da lista L2. Então isso vai gerar uma lista para mim, uma lista L3, onde eu vou ter aqui as coordenadas, só as primeiras coordenadas, né, dos pontos médios que estão na lista L2, beleza? Bom, eu só preciso disso para utilizar o teorema de Pappus, tá, pessoal? Mas para mostrar para vocês onde está o centro de gravidade da curva, eu precisaria calcular também as coordenadas. Eu vou precisar, né, das coordenadas y dos pontos médios lá. Então eu vou fazer a mesma coisa para extrair a segunda coordenada dos pontos médios. Como é a mesma coisa, a gente resgata aqui as últimas linhas de comandos que a gente digitou, né? Então eu tenho essa daqui, ó, para extrair a coordenada x, e só muda aqui, em vez de extrair a coordenada x dos pontos médios, eu vou extrair as coordenadas y, o resto vai ser tudo igual, né? Então, beleza, eu tenho que a lista L4 tem aqui nela, né, a segunda coordenada dos pontos médios. E agora a gente vai criar uma quinta lista com os comprimentos de cada segmento que forma esse caminho poligonal. Então vamos usar o comando sequência, né? A expressão, eu só quero o comprimento dos segmentos, tá? Então vou colocar aqui distância entre ponto e objeto, que na verdade é a distância entre dois pontos, né? Qual que é o primeiro ponto? Então eu vou pegar o primeiro ponto da lista L1, são aqueles pontos que a gente fez, né? É a distância entre dois pontos consecutivos. Então vou pegar L1 entre parênteses K, que é para extrair o K elemento da lista L1. E aí depois eu vou pegar o ponto consecutivo, né? Então digita L1 entre parênteses K mais 1. E aí a gente pega então sempre dois pontos consecutivos da lista L1. A variável é K, o valor inicial começa em 1 para pegar o primeiro elemento e o segundo elemento, né? E tirar a distância entre esses dois pontos. Depois vai aumentando até um valor final que tem que ser o comprimento da lista L1 menos 1, né? Para pegar o penúltimo ponto e aí
com o último ponto a gente tem a distância entre eles, tá bom? Então, comprimento da lista L1, só que menos 1, né? Teclar Enter. Pronto, tem aqui a lista L5, que indica os comprimentos de cada segmento aqui do caminho poligonal.